Olá, olá, boa noite. Quarta-feira, dia de muito love, muito amor, 12 de junho. Gente, e não poderia ter outra pessoa aqui comigo para marcar esse dia. Primeiramente, ele. Se você olha para ele, você já fala assim: é o amor. É o amor. Então, hoje, 12 de junho, uma figuraça aqui com a gente, nosso queridíssimo Jean Dornelas. Jean, seja bem-vindo, que prazer. O advogado do povo, né? Advogado do povo, eu tenho muita história aqui que eu vou perguntar, Vilma, viu? E eu gostei dessa tua colocação, o amor pelas pessoas, né, Vilma? Exato. Eu digo sempre, você quer ser uma pessoa pública, seja de televisão, ou seja na política... Distribua amor. Distribua amor. Não adianta. Não adianta porque o povo hoje, Vilma, já conhece. Aquele factoide, aquele cara que faz de conta. Faz de conta que é e não é. Não cola, viu? Não cola. E nós sabe, né? Exato, não cola. Não. Então você tem que amar o próximo. Exato. Mas, Vilma, amar o próximo é amar aquele que não entende. Porque amar aquele que olha pra você e fala, nossa, Vilma, como você é competente, como você é inteligente. Isso é fácil. Eu quero ver você amar aquele que você está ajudando, está fazendo bem, ele não reconhece. E você tem que manter aquela postura de amor ao próximo. Né? Exato. Não então é eu quero fácil. te agradecer pelo convite. Eu que agradeço. Eu que conheço a Super Vilma. E o Super Vilma é da mulher financeira, a mulher de gestão. Eu sou fã, admiro. Muito só não digo obrigada. para mais clientes, porque você não tem espaço. Não dá, né? não dá. Temos um grande amigo em comum, o Super Davi. Né? Davi Luiza, super beijo. Né, pra Luiza, né? De longa data, hein? A gente se conheceu lá, ali no Nato Vetoraço. Isso. Fazer uma propaganda lá pro Davi, né? Ô, Davi. Mercado da Luz, né? Mini Mercado de Luz. Passei lá agora há pouco, viu, Vilma? Mandou um beijo pra você, tá? Super Tava lá beijo. na correria. Então, obrigado pelo convite. Agradecer ao Derek e a Yasmin, que estão aqui nos bastidores. Sim. Ao Super Rafael Ferrari, que está aí nos Isso aí. acompanhando, né? Então, obrigado, viu? Olha, eu que agradeço. Se puder ser útil, estou à disposição. Eu falo, Jean, que aqui nessa mesa, igual casinha de vó, aqui só vem gente que tem café no bule e também gente que tem, medo de onça. Você tem? Não tem nem da onça, vai ser do rastro. E nem do rastro da onça. Vai ser do rastro, né? Eu tô lá no Della Morena também, além da TV Band, eu tô no Della Morena, e a hora que eu tô dando as orientações lá na 40 Graus, no programa do Della Morena, que ele saiu da VFM Diário e foi pra 40 Graus, né? Ele coloca uma onça no meio rugindo. Você senta o pé nela. Eu amo os felinos, né? Eu tenho minhas 3 gatinhas em casa, mais duas lá no escritório, então eu amo os felinos. Que delícia, também. né? Então não tem medo nem da onça, porque eu amo as onças. E nem do rastro da onça. Nem do rastro dela, né? E Deus abençoe a gente, graças a Deus. Amém. Olha, gente, é tanta pergunta, mas tem uma aqui que é crucial, que a gente tem que começar. Porque vocês sabem que o advogado povo, o nome já diz, advogado povo. Mas não começou depois da faculdade, não. Esse carinha aqui, tem uma história que ele vai contar para nós quando ele descobriu que ia ser advogado. Conta para nós aí, Jean. Foi assim. A minha mãe, ela era auxiliar de serviços gerais lá no Galante Nora, na Secap. Certo. Aqui na região norte de Rio Preto. Meu pai, motorista. E eu, aos 10 anos de idade, não tem que lembrar sempre do meu saudoso professor Iê, né? Tá muito bem de vida, graças a Deus. Um beijo, professor Iê, para toda a família do Iê. Amo aquele pessoal, família Bueno. Sim. Amo aquele pessoal. É muita gente, né? Muita gente. E aí, eu era um aluno, assim, diferenciado, no sentido de ser muito estudioso, né? E um dia, Vilma, nós inventamos, molecada, que íamos apanhar uns maracujá que tinha ali na escola, o Iê. No rasteirão, né? Isso, para pegar uns maracujá. Mas Sim. não podia, né, Vilma? Não é molecada, 10 para 11 anos. Aí eu organizei uma turma da escola, da classe, falei, gente, vamos pegar. Para fazer um apanhado, né? Ir na roça. E aí o que vai acontecer? Nós vamos conversar com a dona Maria e com a dona Ana, que eram as inspetoras, Sim. né? Um beijo para as duas lá da Secap. Enquanto eu converso com elas, vocês catam as mochilas, pegam os maracujá, passa pela janela e guarda os maracujá e tal. Vai dar tudo certo. Eu fui o mentor do negócio, né? E deu já certo, palestrava, né? Aí, não é que o Iê descobriu? Não acredito. Aí chamou a molecada tudo. Dona Maria parou na porta da classe. Minha mãe era auxiliar de serviços gerais na escola. Minha mãe trabalhava na escola. Sei. Escuta, todo para a diretoria. Eu não. Foi todo mundo. O mentor não. Não, o mentor não. Foi todo mundo lá e tal. Mentor, calma. Não vou admitir também de já. Aí, chegou lá na diretoria, Vilma.
E aí, fulano, suspensão, aí dali a pouco chamar. Falou assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu? Não tô entendendo. Chamar. E aí ela falou, gente, que coisa feia. Você foi laureado aqui, um dos melhores alunos da escola, ganhou um diploma que chama Laura Estudantil. Sei. 2 anos seguidos, em 1986 e 1987. A gente era um aluno abençoado na rede pública. Você me faz um serviço desse, ajudar o pessoal a pegar maracujá. Falei, quem te falou isso aí? Fulano, cicrano. Falou, falar uma coisa pra você. Tem prova? Não. Ela falou, é o seguinte, pra te ajudar, eu vou aceitar uma advertência. Mas você impondo, né? Tá bom, foi. Aí cheguei em casa, e tinha ligado pra minha mãe já, né? Falou assim, filho, que vergonha. Você, exemplo da escola, organizando pra pegar maracujá. Fala pra mãe, filho, você pegou um maracujá? Falei assim, peraí. Mãe, é o seguinte, olha, eu já tô acreditando que eu não peguei. Que não tinha provas. Tem que ser advogado. É aí que vai nascer. É aí que vai nascer. O advogado do povo. Graças a Deus. Nasceu isso. Não siga como exemplo, gente. Não pode. Não pelo pode. Amor de Deus. A verdade sempre tem que prevalecer. A verdade do libertará é real, sabe? Eu sou um cristão assim, tremendo. Né? Mas moleque, a gente não tinha conhecimento. Mas e minha mãe falou, tem que ser inocente. advogado, exatamente. E eu fui, graças a Deus, né? Acabei com muita dificuldade. Na época, a Fadir era 13 por vaga. Fui aprovado, assim, na Bacia das Almas. Eu e minha mãe, eu ia trabalhar de bicicleta para guardar o dinheirinho do ônibus. Para juntar 3 anos antes. Olha o que era a prova de fé, né, Vilma? Totalmente. Já acreditava que poderia acontecer. E aí nós pagamos um consórcio de um telefone que na época... Valia muita grana, né? Dinheiro, às vezes era dinheiro de 2, 3 carros populares. Sim, né, sim. O pessoal não tem noção, né? O pessoal de hoje. O pessoal da... Nós Nutella. somos um pouquinho Nutella. mais usados, né? Nós somos mais usadinhos. Um pouquinho, né? Usadinho. Então a gente sabe, o telefone vale uma nota. Demais. E aí era uma coisa interessante que nós na rua 5, lá na SECAP, nós éramos das famílias mais pobres, mas tínhamos telefone. Olha só. Nossa, isso é chique no último. Não era, porque o telefone era um consórcio. Era um investimento. Era um investimento. E com esse dinheiro, Deus me abençoou, me permitiu eu conseguir pagar alguns meses de faculdade. Depois eu não... Acabou o dinheiro. Né? Eu entrei na faculdade com 16 para 17 anos, peguei os últimos 4 anos, me formei aos 20 de idade, eu estava formado em Direito. Novinho de tudo, né? Tudo. E aí Deus abençoou que eu arrumei um emprego, um pessoal que eu amo e devo muito, que é a família Velani. Né? E lá ele me deu um baita do emprego. Eu lembro que a faculdade eram 174 RVs. Nossa! E eu ganhava 200. Fiquei feliz, porque no último emprego eu ganhava 64 RV. Poxa vida! Então para mim foi uma promoção, ganhar 174. Nossa! Aí Deus fez muita coisa Escalonou. na vida da gente. E aí cometi muitos erros, muitas falhas, mas eu devo a Deus, a minha mãe, meus professores do Galante Nora, que acreditaram na gente. E eu fui até homenageado na escola na época, porque era uma coisa... Hoje você passa em frente da faculdade, levanta a mão, já manda a tua inscrição, né? Na época era muito mais difícil. Era muito mais. Nem comparação, então, eu né, gosto de contar isso, Vilma. Por quê? Porque lá no Cidadania, lá no Santo Antônio, tem muito moleca da minha idade, né? 9, 10 anos, que acredita que não tem jeito. Ele vai ter que mexer com o que não presta. Para poder crescer. Porque o sucesso só vem pelo atalho, o sucesso é pro filho do doutor, da doutora, e não é. E a gente sabe. A gente sabe. Você deve ter vários exemplos. Com certeza. E eu sou testemunha disso. Hoje o nosso escritório é um dos maiores escritórios da região, do interior de São Paulo. Tem mais de 15 advogados no nosso escritório. Deus me abençoou muito. E eu sei que é fé em Deus, acreditar nas pessoas. Confiar não. Confia em Deus. Acreditar. Mas acreditar. Ter humildade. Sim, demais. Eu não era humilde assim não, viu? Eu aprendi e bati muita cara. Né? Mas praticar humildade, ser humildade. E hoje poder dar um legado. Eu quero inspirar, Inspirar pessoas. Inspirar aquele menino que tá lá na periferia. Isso, saber que tem jeito, né, Jean? Eu subi aquela Avenida Piedade de bicicleta para ir trabalhar com 17 anos, depois com 18 já. E chuva no lombo? Chuva e barro, viu? A Muito, chuva né? vinha. É quando suave. eu sabia que ia chover, eu já pus uma capinha. Minha mãe tinha arrumado uma capa, né?
Aí quando a chuva vinha de repente. Meu Deus. Não é que nem hoje, né, Vilma, que você vê que quando vai chover. Eu chegava cheio de barro. Será que vai chover? Eu trabalhava no escritório Meca. E eu entrava de bicicleta, guardava a bicicleta lá dentro, todo cheio de barro, estava o dia inteiro cheio de barro, com 17 para 18 anos de idade. Depois o escritório Meca era ali na Coronel, esquina com a Jorge Tibiriçá. E à noite, nos primeiros meses, depois não, mas nos primeiros meses eu ia para a faculdade ainda, aqui na Boa Vista. Direto do trabalho? Não, era louco, eu voltava para Secap. Não acredito. Por Deus. Só que naquela época, a Avenida Piedade, onde a Galinha, não tinha semáforo. Então você descia com a bicicleta, que nem um doido. Ali, você chegava na Secap. Rapidão. Hoje não dá, né? Hoje tem semáforo. Hoje não dá. Eu, como vereador, que coloquei a maior parte daquele semáforo, fui eu mesmo que coloquei. Eu pedi pro prefeito. Então, eu gosto de inspirar a molecada. Tá então certo. eu gosto disso aqui, sabe? Alguém falou, eu vi aquele cara, me inspirou, povo, que tá na Rede Bandeirantes, que é uma pessoa reconhecida, uma pessoa abençoada, uma pessoa de sucesso. Esse cara andou de bicicleta, pegou ônibus circular, Santa Luzia, e não caiu do céu. É possível. Não tive pai juiz, não tive parente juiz, advogado, tive bolsa de nada. Eu também não tive nada. Então, viu, sabe o que eu tô falando? Só trabalhei, exato. Exatamente. É isso, eu tenho muito orgulho disso, agradeço a Deus todos os dias. Que coisa linda. E eu tenho mais é que agradecer, porque quando nós nos conhecemos no mundo dos negócios. Sim. Como? Advogado empresarial. Então, a gente sabe a gama de clientes que você tem. A gente sabe que você está onde está na TV porque você lutou por isso. Sim. E você, que é jovenzinho, que está aí, depressivo, pensando no passado. Que o mundo fechou as portas. Que o mundo fechou as portas. Pega esse cara como inspiração. E aí você vai usar a mesma frase. Sem medo de onça e nem o raso da onça. Exatamente. E outra coisa... Você hoje tem muito mais possibilidade de estudar, de crescer, de estar ali, deitadinho no sofá ou na sua cama estudando. Ele não. Ele levava chuva no lombo. Sim. Ele levava barro na cara. Sim. E à noite ia estudar. E olha, e testemunha. E claro, aqui de São José do Rio Preto. Então, você tem dúvida? Chama o Jean ali no direct, ali no Instagram. Pode chamar. Ele vai falar para você, te dar orientação. Graças a Deus, Vilma, Deus abençoe. Já ocupei 14 cargos públicos. Que coisa boa, né? Desde procurador, presidente do PROCON, chefe de gabinete, vereador, só destaque, né, comissões. Jean? Tudo isso trabalhando com humildade, aprendendo a matemática é importante, sim. Né? Ouvindo mais do que falar. Sou falante, Deus me deu o dom da oratória. Mas, quando eu estou numa reunião, hoje eu tive uma pessoa, por exemplo, sensacional, eu tenho uma agenda muito apertada, mas hoje eu consegui ficar 2h30 conversando com o seu José do Porecatu. Olha só. José do Porecatu. É o senhor de Votuporã. Cheio de história, né? Aquilo ali é benção. O que eu aprendi naquelas 2h30, sem falar nada, só ouvindo as histórias. Só filtrando. Do seu José do Porecatu. Só filtrando. E agradeço a Deus de ter a oportunidade de estar lá com um homem desse. Não, e outras mulheres e homens que nós conhecemos, né, Vilma? E coisa linda. Olha, e aqui eu vou falar tudo muito rápido, porque esse homem já chegou de um compromisso, veio para cá. Aqui tá o Ferrari junto com ele, que já vai arrastar ele daqui para outro compromisso, mas tem que sobrar tempo para beijar hoje, né, Jean? Porque é dia dos namorados. Mas não, gente. Ferrari, né? não. Ferrari não vai dar, não. Aí eu não sei de nada. Não. Ó, parabéns a todos os maridos, namorados, namoradas, esposas. Deus abençoe. O amor é lindo. Maravilhoso. Carpe diem. Viva a vida, viva o amor. Amém. Né? É isso mesmo. É o que a gente leva dessa vida. É isso mesmo. Ó, pra gente ganhar nosso tempo aqui, e o que importa hoje é muita informação para esse povo que está aqui nos ouvindo. E eu quero saber de algumas histórias aí sua. Peraí, você é muito briguento, né? Eu quero saber dessa briga de banco aqui. Fala pra mim, como foi isso? Não é o banco da praça para jogar truco ou dama, não. Não é não, né? Qual que é? Conta pra nós. Você que tá aí nos ouvindo, Vilma, você conhece alguém que já foi vítima de algum golpe de internet, uma coisa do tipo. Sim. Aí, o clichê é o seguinte, você foi vítima, vários golpes. Tipo, deposita um dinheiro, é tua filha. Nossa! Ou então recebe um boleto. Ou então clique aqui, deposita ali, manda o Pix ali. Tem jeito isso? Tem jeito. Tem. E aí que tá o detalhe, viu? Aí que aí é o segredo, a cereja Pulo do gato. Pulo Fala do gato. aí. Gostei dessa, a bala de prata.
Tá. Então, as grandes mídias, né? Televisão, rádio, jornal, Sim. Eles não vão trabalhar e dar essa informação aqui que você vai dar. Por quê? Porque quem são os maiores anunciantes? São os bancos. Os próprios bancos. Então, gente, o banco não vai anunciar alguma coisa que não nos ajuda, né? Mas aqui a Vilma, no trabalho dela, que ela vai mostrar para você. A rede social vai mostrar para você. Existe uma resolução do Banco Central, uma resolução de 2017 e outra de 2019, que diz o seguinte: toda vez que você cai num golpe, o bandido não vai na tua porta, aperta a campainha e você entrega um dinheiro. O bandido te dá uma conta, ou para pagar um boleto, para fazer um Pix ou um depósito, ok? Ok. Então o que acontece? De acordo com o Código Civil Brasileiro, com o Código de Defesa do Consumidor e essa resolução do Banco Central, aquela conta bancária que foi utilizada para o bandido receber esse dinheiro, o Banco Central diz que quando um banco abre e mantém uma conta bancária aberta, sim, ele é responsável por auditar e fiscalizar o uso dessa conta bancária. Entendi. Porque esta conta bancária, ela é a arma do bandido. Se não fosse aquela conta bancária, você, consumidor, você, cidadão, não teria depositado aquele Pix. Não seria lesado. Não seria lesado, não teria dado aquela senha que permitiu acessar. Então, gente, essa informação vale ouro. Você que está ouvindo e assistindo isso, divulgue, sabe? Propague isso, porque hora que a população começar a ir nos PROCONs, acordar e falar: banco, você aí, o banco que abriu a conta e manteve a conta aberta pro bandido, pro picareta, pro marginal, você vai ter que sim me devolver esse dinheiro. Porque receber as taxinhas da conta ele quer, né? Com certeza. Não quer? Agora, uma perguntinha. Tem prazo isso? Faz de conta que isso aconteceu. Jura? 5 anos. Nossa. Vai na minha rede social, advogado do povo, Jean Dornelas. Você que foi vítima, caiu num golpe. Vai lá. O meu Instagram é @advogado do povo, né? O advogado do povo, né? Vai lá, você é do Brasil inteiro. Você que está até fora do país, sabe? Pode acessar, eu vou te mandar a resolução, vou te ajudar, vou te orientar. E o PROCON de Rio Preto, hoje é a Renata, que é a diretora, que sempre foi minha chefe de gabinete. Conheço a Renata. E hoje eu era o diretor, mas eu descompatibilizei, porque eu sou candidato, pré-candidato a vereador, então não posso ficar no cargo, mas a nossa equipe que está lá, até agradeço o prefeito Edir Araújo, que confia muito em nós, tem nos apoiado. E vai lá no PROCON de Rio Preto, que lá nós vamos abrir a tua reclamação com base nessa resolução. Eu vou fazer melhor. Depois eu quero anotar certinho, viu? E aí o que eu vou fazer? Eu vou, em todos os meus podcasts, eu vou falar dessa resolução. É importante. E vou falar, te mandar, vamos colocar na tela depois, fazer um recorte. Vamos colocar. Mas aqui, nosso Derek coloca também. Ô Ferrari, procura pra mim aqui, que eu acho que tem aqui na cartilha. Essa aqui, viu? Mesma cartilha, ó. Vou mostrar pra vocês aí, vou te deixar essa aqui pra você. Sim. Manda nas minhas redes sociais, que eu te mando pelo correio, eu te mando a via digital, gratuitamente. Eu fiz essa cartilha aqui, ó, com as 50 principais dicas pro consumidor brasileiro. Isso é ótimo. Né, de Rio Preto. Tem que estar em todo o comércio. Você tem a resolução pra me citar o número dela, fazendo um favor? Essa aí já é da Vilma. Eu mando entregar na tua casa gratuitamente, mando pelo correio. Perfeito. Então, é informação útil, né, Vilma? Ficou muito bem esclarecido. E agora, tem outra perguntinha que a gente fica ouvindo e eu acho de extrema necessidade. Internet 5G. Eu sei que você tem alguma coisa aí sobre aprovação, que você liderou sobre esse assunto. Fala para nós também. Viu, é muito simples. O 5G foi uma polêmica na Câmara Municipal de Rio Preto no final do ano passado. Eu estava no mandato de vereador naquela ocasião. E aí a Câmara Municipal, por maioria, rejeitou a aprovação e inclusão do 5G em Rio Preto. O que é isso? Não é que ter o 5G é mais do que isso. Sim. Hoje, nós temos, um exemplo, lá no Nova Esperança. Sim. Tem lugares que não tem internet. Tá? Ainda não. Ainda não. Então, por que isso? Porque o sinal não é 5G. E a tecnologia 5G, ela tem outra vantagem. Além de ser mais rápida, a antena é uma caixinha desse tamanho. Pequenininha. E o município, para poder aceitar essas antenas, ele tinha que ter uma lei autorizando essas empresas a instalar essas pequenas antenas. Deixa de ser aquele monstrão. Aquelas coisas gigantes. Exatamente. E aí a Câmara Municipal, por falta de informação,
dos vereadores, muita fake news, dizendo que dava câncer, não sei o quê, tudo lorota. Balela. Mas que venderam isso. E parte da sociedade ainda acredita em fake news, informações desse tipo. Criou um medo muito grande nos vereadores. E os vereadores daquela ocasião vetaram esse projeto que veio do governo municipal. O prefeito Edinho Araújo mandou para a Câmara um projeto para que se aprovasse. Eu, como então ex-diretor do PROCON, depois eu voltei para o PROCON novamente, eu sabia que essa tecnologia não tem nada de mal, pelo contrário, só o bem. Pois bem, mas graças às redes sociais, nós fizemos uma campanha, fizemos um vídeo que deu milhares, acho que 70 mil, 60 mil visualizações para a população. Que coisa boa. Os vereadores sentiram o clamor da população, as empresas deram mais informações para os vereadores, e aí sim, os vereadores de Rio Preto aprovaram a tecnologia 5G, e agora o prefeito sancionou e vai começar a instalação das antenas 5G, que não só vai dar velocidade, como Rio Preto não vai ter mais lugares com apagão. Entendi. Tá? Então nós todos os lugares, seja como vereador, como ex-diretor e diretor do PROCON, nós ajudamos a mostrar para os vereadores que, apesar de serem bons vereadores, não tinham o conhecimento técnico, nós levamos isso. E o nosso vídeo, criando esse clamor para a sociedade, hoje foi considerado, como você acabou de registrar aí, uma forma de abrir os olhos da sociedade, da Câmara Municipal. E hoje a tecnologia 5G está aí aprovada, o prefeito Edinho Araújo já sancionou o projeto. Parabéns para o governo, parabéns para a Câmara de Vereadores, que depois de ter vetado, neste ano a Câmara voltou atrás, reviu essa posição, porque o advogado do povo colocou isso em pauta, colocou o dedo na ferida e mostrou que não tinha nada de mal. Nós desafiamos as fake news, as fofocas e intrigas e mostramos a verdade para o povo. E está aí o 5G. Nós, graças a Deus, somos usados por Deus para liderar esse projeto e hoje está lá aprovado pelos vereadores. Parabéns pelos vereadores, parabéns para a Câmara Municipal, parabéns para o povo de Rio Preto. E parabéns para o Jean. Né? É coisa boa. E você que está aí, ó, quer ver mais Jean? O Jean vai falar agora onde você encontra esse advogado do povo, esse cara, ó, porreta mesmo. Fala para nós aí, Jean. Você tem programa todos os dias na Band? Todos os dias na Rede Bandeirantes. Que hora que é? 2 anos. No Brasil Urgente Regional, com meu amigo Fabiano Leamas. A gente entra às 4h30 da tarde. Todo dia na Band Paulista tem o Band Play. Você baixa o aplicativo, assiste o programa. É uma das maiores audiências da Band Regional. São mais de 300 municípios. Um beijo, Fabiano Leamas, pro Salomão, o meu diretor-geral, pro Hiltonei, nosso diretor de jornalismo, para toda a minha equipe que me ajuda a fazer esse programa acontecer, né? O Ferrari que está aqui, todo mundo da equipe. O Vinícius. Muito obrigado. Super Vinícius, né? Que nós temos o PROCON na faculdade, Informa. Estudando. Isso, temos o PROCON Informa. PROCON Informa é uma parceria da Rede Bandeirantes, Prefeitura de Rio Preto, levando informações, como que domingo agora estaremos na Feira do Solo Sagrado, das 9 às 17, o PROCON vai estar lá atendendo. Um abraço para toda a equipe do PROCON Rio Preto. Beijo para todo mundo aí. Que coisa boa. E tem um negócio. Eu ganhei um presente hoje do Jean e do Ferrari sem saber. Porque ele chegou falando, você ficou na Band hoje. Opa, tá lá. Meu Deus, que depois presentão. Nós vamos mostrar, tá? Depois fazer um recorte. Que legal. Lá para acompanhar. E você que vai receber essa mensagem depois do podcast da Super Vilma, coloca lá. Acesse e passe para os amigos, que só vem gente que tem realmente vontade, senso público, desejo café no bule de ajudar, mesmo. Né? E tá aqui a tua revistinha do Advogado do Povo. Muito obrigada. O Manual de Defesa do Consumidor, ela é sua, tá bom? É minha e eu vou usar muito isso aqui. E olha, você sabe que o Jean Dornelas, ele é conhecido como advogado do povo. E aí o tema de hoje que nós escolhemos, fora essa história fantástica dele, que só brilhanta aqui, eu quero saber o seguinte, não só eu, tá? Ó, pessoinhas ali, ó, mandando pergunta. Quais são os direitos básicos do consumidor, ô Dornelas, garantidos pelo Código de Defesa? O artigo 6º, ele é muito claro, e vem com essa tua expressão, direitos básicos. Então, por exemplo, a hipossuficiência, a vulnerabilidade. O que é isso? Traduzindo uma linguagem que o povo possa entender da expressão advogado do povo. Sim. O idoso, a pessoa mais humilde, a pessoa sem informação. Sim, quando um juiz vai julgar, ele pode colocar na bandeja ali, para desequilibrar na balança,
a hipossuficiência. Por quê? Você é contadora ou economista? Viu umas duas coisas? Contadora. Contadora. Mesmo sendo uma contadora, você sabia que quando você vai trocar um pneu do seu carro, você é considerada vulnerável? Porque você não é obrigado a entender de pneu. Exatamente. Então, nesse momento, você pode ser uma contadora. Sim. Informação. Mas sou vulnerável àquela situação. E aí vem o picareta da máfia do pneu, ergue teu carro lá e fala o seguinte: ó, é R$40 trocar uma válvula de pneu que custa 5. Você tá vulnerável, você não entende E eu disso. falo, tá bom. O que é uma válvula disso? Liga uma lanterninha lá e vai querer te enganar, dizer que tá estourando a ponta de eixo, não sei o quê. Então você é vulnerável. Sim. Tanto o PROCON como o Judiciário, na hora de aplicar uma lei, deve sim considerar, na ausência de provas, que você tem razão. Bem como é outro princípio básico, a informação. Toda vez que uma informação não é prestada, ou é prestada de forma não clara, não objetiva, também a balancinha pende para quem? Para o consumidor, tá? Que bacana. Então são regras que a gente tem que entender. E tem uma coisa também, eu gosto sempre de destacar, que é comércio na internet. Cuidado. Eu compro na internet. Lá em casa, pelo amor de Deus. Mas sites seguros. Mas prestigie o comércio local, que você vê o produto. Porque aqueles 7 dias para desistir existe só na internet. Por quê? Porque você não está colocando o produto na mão, não está vendo o produto. Mas no comércio local você vê o produto. E lá não tem os 7 dias. Tá? Agora vai comprar na internet, viu? Número 1, preço muito baixo. Corre. Desconfie. Desconfie, geralmente é golpe. Número 2, aquela história do cadeadinho, que não serve para mais nada. Para nada, né? Conversa mal para boi dormir. Terceiro, compre em sites que você já tenha conta, esteja acostumado. 4, preste atenção quando o pagamento é só em Pix. Aí já tem. É uma forma de desconfiar. Quando é cartão de crédito, você tem uma segurança a maior. Sim. E o mais importante, a Fundação PROCON tem uma lista de sites suspeitos com várias reclamações. Se você somar todas essas características, tá, você já começa a melhorar. A chance de cair num golpe diminui. Mas, quando é um prestador de serviço, nunca feche negócio pela internet. O prestador de serviço é da tua cidade. Sim. Vai lá, e tem que privilegiar a gente vai aqui, na loja né? Física, dá uma olhada. Não vai atrás de alguém que ele te deu o telefone, vai alguém que ele entregou o portão, que ele fez a pintura, que ele fez a festa, sabe? Então são dicas que você não cai no golpe. Você escapa, porque a internet, gente, ela é um mundo de ninguém. É fantasia, né? Enquanto o nosso país não tiver coragem e jogar a responsabilidade para as redes sociais também, de anúncio de vagabundo, anúncio de picareta, vai ser assim. Porque a rede social, ela ganha com impulsionamento, recebe o dela, põe no bolso e você, que caiu no golpe, fica um otário da história. Exato. O Instagram, o Facebook... Sem apoio nenhum. Não tem nenhum, E hoje a legislação libera tranquilamente. Então, enquanto não houver isso, uma forma delas auditarem, fiscalizarem e prestarem mais atenção, cabe a você, consumidor, tá? Lembrar disso. Mas voltando lá, né? Mas aquela conta que você depositou, aquele banco que abriu a conta, aí você vai ter que pagar para você a conta. Né? Não, e pena, nossa, eu tenho uns causos aqui, mas já passou 5 anos. Que pena, podia ser 10 anos. Se fosse 10, mas é a prescrição. Fazer o quê? Bom, eu tenho aqui mais perguntas. Eu ia pedir para você explicar os fundamentos da proteção à vida, saúde e segurança, mas eu vou deixar... Vou deixar um segundo. Mas, para o segundo podcast. Né? Quem sabe? Vai que o pessoal manda mais perguntas. Mas... Né? E pode mandar para minha rede também, não tem problema não. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. Como consumidor, Dornelas, ele pode proceder quando ele se sente lesado com um produto ou serviço? Isso aqui a gente já falou aí mais ou menos da internet. Mas, por exemplo, independente de ser uma compra na internet, ele comprou um produto... Qual o melhor caminho? Qual o melhor caminho? Ele até levou para casa. Ele consegue? Ele levou para casa e sentiu lesado. Não tem o direito de arrependimento. Não existe. Só na internet ou via Comprei telefone, na física, dancei. Dançou. Então, vê bem onde você está indo. Comprei o sapato, chegou sem salto. Era. Só se der defeito. Entendi. Defeito. Por exemplo, vou falar uma coisa importante que eu posso falar na televisão, eu não posso. Quando você compra uma TV ou um celular, nosso país tem uma legislação deficitária. É de 1990. E é o seguinte, você deu defeito na televisão, acabou de entregar, ou o celular, você acabou de retirar.
Infelizmente, filho, a lei nossa está desatualizada. Sim. Né? Por isso que eu sonho um dia ser deputado federal para poder mexer no trem desse. Né? Você vai ter que ir lá na assistência técnica agora. É muita sacanagem, né? Você acabou de pagar dinheirinho, uma vistinha, chegou em casa, deu defeito no celular, você tem que esperar 30 dias para um conserto. Isso só no Brasil, tá? Só aqui, né? Em outros países não é assim. Mas fica uma dica. Tem lojas, vou dar um exemplo da Havan. Não ganho nada da Havan. Rafael, você quer ver um jabazinho lá, né? Porque vai falar de vez em quando, né? Falar pro moço lá careca, lá, o simpático, lá, mandar uma verba pra nós aqui também. Aqui, né? Lá, eles tem outras também. 3 ou 5 dias, você vai lá e te dá um produto novo. Mas isso é uma coisa extra do código. Entendi. Né? Então, fora o código. Às vezes você paga um pouquinho mais, né? Eu vou falar que é o caso deles, mas... E você tem outras também. Eu não vou falar o nome das outras, porque eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que tem outras também que tem essa vantagem. Então, vai comprar um eletroeletrônico, como a legislação está defasada, pergunta. Se quebrar, em quantos dias eu posso vir aqui? Entendi. Porque os 7 dias só dica quente, internet. Hein? Entendido, tá? entendido. Porque eles vão ter que esperar os 30 dias para os bens duráveis, tá? E não duráveis. Perfeito. Agora, tem produto que chama de essencial. Por exemplo, um fogão, um celular para um representante comercial, para uma manicure. Isso é bem essencial. Esse não tem esse prazo de 30 dias. Tem que trocar um novo na hora. Então, você manicure, você representante comercial, você cabeleireira, comprou um celular, quebrou, deu zebra, você fotógrafo, tem a câmera. O Derek. Dia, não. O Derek, se fosse uma câmera, é na hora, outro produto novo. Se não resolver, aí vai chama o Dornelas. Chama o advogado público se for Rio Preto. Mas, se não é Rio Preto, é o Procon. Mas não cometa um erro, não vai pra rede social meter a boca não, que lá não vai te resolver nada. É pior. Vai nos meios, primeiro o Procon. Depois do Procon, o Procon vai abrir um prazo. E se não resolver, o Procon pode autuar a empresa. Tá? E as boas empresas acabam indo lá e resolvendo, para não sofrer uma autuação. Para não aparecer também nas mídias, para ficar tudo quietinho, né? Exatamente. Olha, quais são as obrigações dos fornecedores em relação à garantia de produtos? E aí, você vai explicar para nós as diferenças entre a garantia legal, a garantia contratual, a garantia estendida, até porque tem alguns negócios que a pessoa fala, paga uma garantia estendida. Essa parafernália toda. Vale a pena ou não? Como que funciona isso? Então vamos lá, gente. Bens duráveis e não duráveis, é a primeira definição. O que são os duráveis? É o celular, é a cama, é o colchão, né? Aquela coisa geladeira, tá? E o não durável é o vestuário. Um exemplo é o vestuário, é o calçado, é a blusinha. Qual que é a diferença? O bem durável, durante 90 dias, dando primeiramente aquele prazo horroroso de 30 para resolver, sim, em não resolvendo, estando dentro dos 90, após os 30, não resolvendo, ou resolvendo e quebrando de novo, volta para o consumidor o direito de escolher entre um novo produto, dinheiro de volta ou uma compensação financeira, dentro dos 90. Tá? O não durável é a mesma regra, mas dentro dos 30. Dentro dos 30 não resolveu, só que ele não tem 90, tem só 30 para acontecer isso tudo. Tá? Escolher. Vai para o consumidor esse direito. A garantia que vem lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquilo é outra história. Aquilo é para assistência. Mesmo que passe os 90 ou passe os 30, somente eletroeletrônico, veículo tem muito lá 5 anos de garantia, né? Aqueles 5 anos é para a assistência. O direito de trocar por um novo não tem. Detalhe, se nos 90 você comprou, por exemplo, um carro, trocar o motor do carro, renova-se os 90. Trocou com 60, ganha mais 90 para aquela peça, para outras não. Sim. Tá? Então isso é muito, muito importante. E aproveitando o gancho de veículo, aquela história que garantia de veículo é só motor e câmbio, isso é conversa mole para boi dormir. Como diz meu cunhado Moacir, tertúlias flastas para adormecer bovinos. Não, gente, garantia de motor e câmbio é só para carro, em média, mais usados. A jurisprudência diz em torno de 10 anos. Carros de 10 anos para cá, a garantia é de tudo. Exceção daquilo que tem desgaste. Pastilha, bateria, mas o ar-condicionado, a parte elétrica, o fusível,
Qualquer outra coisa que quebrar, não é só motor e câmbio, não. É tudo. Nossa, então é importante avisar isso. Carro com mais de 10 anos, viu? Mas não, né? Porque não dá. Sim, mas, ó, é lorota isso aí, tá, viu, gente? Mas, olha, eu tô tendo uma aula aqui. Você tá com dúvida? Gente, procura o Dornelis. Pode chamar no Instagram, rede social, a gente explica. Ele é professor. Não, professor. A gente entende. A gente fica aprendendo aqui e fala assim, quanta coisa a gente deixa acredita, passar. Né, Vilma? Naquele gerente de banco que fala que não tem direito, responsabilidade nenhuma naquele golpe. Com certeza. O cara da garagem que fala que é só motor e câmbio. E a gente tá aqui, não tem medo nem da onça, não vai ser do rastro. Pode desmascarar isso aí e falar e a verdade. E outra coisa, a jurisprudência, tá tudo escrito ali detalhadinho. Sim. Eu tô falando de acordo com a jurisprudência, com a lei, né? Poxa vida. Eu fiz o meu primeiro livro, que é o Dicionário de Defesa do Consumidor, que eu vou lançar o segundo, tá? E a gente explora muito esses detalhes. Mas com uma linguagem simples, né, Vilma? Que o povão entende, né? O povo entender e ficar esclarecido. Sim. Sabe por quê? Não tem mais gente sem conhecimento. Hoje todo mundo tem acesso à internet, a mestres como você. Sim. Então o pessoal está muito antenado. Então você continua com dúvida? Procura o Jean. Coloca lá Jean no Google que vai vir o rastro dele. A onça tá junto. Ó, e fala para nós aqui hoje, Jean. O que é a prática de publicidade enganosa e quais são as consequências legais para essas empresas que utilizam disso aí? Por exemplo, né, eu evito falar o nome das empresas. Dá exemplos assim para a gente quando, por clarear. exemplo, você coloca lá zero financiamento com juros zero. Aí tem. E você coloca uma letrinha pequenininha, que se você der 60% de entrada. Não pode. Se você levar a rigor da lei, como a letrinha tá pequenininha, mas informou. Não é bem assim. O consumidor é considerado hipossuficiente, vulnerável. E o princípio da informação tem que ser ostensiva, claro. Certo. Quando a letra não está proporcional, você pode exigir a oferta principal. Sabe aquela história que você vai no mercado, você vê lá assim, promoção, R$12,99, e aí lá embaixo, só para quem tem o cartão clube não sei das quantas. Sim. Esse clube não sei das quantas tem que estar bem grande. E não lá escondidinho. E não escondidinho. Mesmo que esteja escondidinho, você feriu o princípio da publicidade ostensiva. Pode pleitear o direito. Vou falar, não, fui enganada. Foi enganado. Mesmo que esteja lá pequenininho, não interessa, tinha que estar bem claro. Tanto é que as redes de Rio Preto, o advogado do povo, quando é diretor do PROCON, fiz um trupé aí, você vê bem grande, os dois preços igualzinhos. R$12,99 e R$14,99. Vai estar lá, mesmo tamanho. R$12,99. Cartão clube e R$14,99, que não é cartão clube. Combustível. É um trabalho nosso, a minha equipe do PROCON de Rio Preto, a TV. Hoje você chega no posto de gasolina, tem 4, 5 preços do mesmo tamanho. Mas antes de eu abrir uma CPI na Câmara, era assim. Álcool, R$3,10. Você chegava lá, não, para quem tem o cartão, quem não tem é R$3,50. Já aconteceu. Depois que você tá na comigo, bomba, já foi, meu. Você fala assim, anda logo, vai. Já foi, mas eu comprei essa briga dos postos de combustível, das grandes redes, e hoje em São José do Rio Preto você tem preços diferentes. Foi uma CPI que fizemos em 2018 na Câmara Municipal e provamos que as 3 maiores distribuidoras de combustível não eram nem os donos. Eram as 3 maiores distribuidoras. Manipulavam os preços na bomba. Obrigava o dono de posto a colocar o preço que ela queria, senão ele não entregava combustível. Entendi. Eu provei, dei o nome delas. Nenhuma me processou até hoje, viu? Tá tudo quietinho, né? Tudo quietinho, porque sabe que deve. Então hoje o combustível em Rio Preto, além de estar bem separado, um preço aqui e outro lá, você tem todos os preços bem visível. Estampados. Isso é um trabalho que Deus me usou, tenho muito orgulho de dizer isso. Que coisa é um boa. trabalho nosso que mudou o comportamento do comerciante dessas redes em Rio Preto, bem como aquela placa amarela que você chega do posto e tá lá, diferença do álcool para gasolina, tanto por cento, né? Acima de 70 compensa ou não compensa o álcool. É uma lei nossa que está vigente e funcionando. Tem muito que legal. Agora me fala uma coisa, quando você chega nesses estabelecimentos, você já chega arregaçando ou você chega quietinho? Não, chega quietinho. Quietinho. Quietinho por quê? Eu sempre parto da premissa que a pessoa talvez fez não por dolo. Eu advogo para grandes empresas, pequenas empresas, e eu sei a dificuldade. Depois, quando não teve jeito, eu vejo que é malandragem, aí eu ponho pra quebrar mesmo, eu ponho o nome da empresa. Eu derrubo já fala daquele jeito. Eu derrubo a mangueira mesmo, não tem telhado de vida, não devo nada pra ninguém, tá sabe? Certo, então, é só na defesa do povo, não é? Dane-se, o que é certo é certo. Tá né? certo. Certo é certo. Ó, vamos lá.
Fala para nós aqui, ainda falando do direito do consumidor, que somos todos nós aqui. O Jean também é consumidor, sim, mas ele é o professor. Como que funciona, Jean, a política de devolução e troca de produto quando eu compro pela internet? Além dos 7 dias, dentro dos 7 dias, você recebeu o produto, dias corrido. Até o dinheiro para devolver a taxa de correio, quem tem que pagar é a empresa. E não interessa se é bem durável, não durável, porque estou economizando com um monte de coisa. Então, essa taxa de devolução, quem paga é a empresa. Então, você tem que devolver e não vou ter nenhuma despesa. Tem que justificar o porquê. Perfeito. Não precisa ter defeito, não precisa ter nada. Tem só que entregar e acabou e Zé Fini. Essa é uma vantagem da internet. Perfeito. Só que o dinheiro que você está pagando na internet lá, você não gera emprego nem imposto na tua cidade. Então vamos prestigiar o comerciante lá da Avenida Mirassolândia, do Calçadão, do Shopping Center. É importante. Eu vou dar uma olhadinha na hora. Isso aí. Senhor Ferrari, que horas são? 9h05. Já, gente. Gente, ó, para acabar, eu não quero que ele vá embora. Ó, me fala aí, você que está esperando o Jean, você vai ficar esperando. Eu vou deixar. Ó, o Jean tem que fazer até o final do ano podcast aqui toda semana, tá? Para ele responder tudo. Alegria. Gente, mas o que valeu hoje, tem um monte de pergunta, mas o que valeu hoje foi a presença, o brilho dele aqui, essa simpatia, essa alegria, isso contagia a gente de uma maneira que a gente quer acordar e ficar vivo para ver ele de novo. Então é isso, é muito gostoso. Olha, não acabou por aqui. São muitas perguntas, mas esse mas dele é demais. Mas ele vai voltar, porque o Jean é nosso, gente. Ele é do povo. Então, olha, é com muito carinho que eu vou me despedindo aqui dele. Sabe por quê? Hoje é dia dos namorados. Ele falou que tem um compromisso aí com o Ferrari. Tá com o Ferrari. A Valéria do Ferrari tá ouvindo aí. Tá ouvindo aí. O que eles vão fazer? Eu não sei, não quero saber. Eu só quero que o Jean e ele também volte. O Ferrari vai voltar aqui também, vai, gente. Sim, Ferrari. Filho do Zé Gatão. Zé Gatão. É o Zé Gatinho. Eu saio da TV dia 30 de junho. A lei me obriga também, né? E o Ferrari, junto com o Éder Vasconcelos, que os meus filhos estão lá tocando o programa. A Jornada do Povo não sai do ar, continua defendendo a população. A lei brasileira obriga, né? Que eu tanto deixei a Câmara Municipal, deixei o PROCON e vou deixar a TV, mas em 7 de outubro, em nome de Jesus, estou de volta. Você está de volta. E olha, eu vou fazer um marchand aqui, porque estou diante de 2 homens e eu estou aqui, sabe, bonitinha. Nada, lindona, sabe por quê? Essa roupa que estou vestindo aqui é da Mistura Fina, aqui na Redentora, na Rua Sila. Então, quando ele vai falar, porque não, olha, e a Érica Araújo também, não podemos esquecer de agradecer a Érica Araújo aqui do ateliê. Das noivas aqui, ó, dia dos namorados, hein? Dia dos namorados, é pra casar, lindo, é pra casar aqui. Gente, que lugar lindo, hein? Lugar dá vontade de casar 5 vezes. 5 vezes. Então, Jean, olha aqui, ó, Mistura Fina. Na boca do Jean, mistura fina, a mulher fica fina, elegante, bonita. Você está e é elegantérrima. Parabéns. Muito beijo, obrigada. Pessoal da Mistura Fina. Nome muito bonito e muito próprio, né? Um beijo para a Érica, para o ateliê da Érica Araújo aqui na Redentora. Top. Parabéns, lugar lindíssimo. Lugar para casar. Não, para casar. Eu casava. E eu quero te agradecer a oportunidade. Estou só preocupado com uma coisa, porque eu conhecia a contadora, né? Não a apresentadora, né? Cara, deixa ela aparecer lá na banda, vai perder aquele prêmio. Vai perder aquele prêmio. Que a mulher é boa nisso também. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Deus abençoe. Tá? Deus abençoe você. Quem precisar da gente, com a sua saúde, sua alegria. Então, tá terminando aqui com muita tristeza, mas feliz, porque esse homem é demais. Ó, abençoado. Super beijo. Beijo, obrigado a todo mundo, obrigado a toda a equipe aqui. Deus abençoe, Advogado do Povo. Amém. Na Band, todo dia, 16h30, de segunda a sexta, na Band Paulista. E aguarde, esse homem vai parar em rede ainda aí. Uhul! É outra rede. E Dericão. Derek, obrigado, Derek. Obrigado a todo mundo aí. Deus Yasmin, abençoe. Beijo. Obrigado por todos, obrigado.